Livro de Gálatas. Jesus Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Ele nos arrancou pela raiz. A inconstância dos Gálatas. Eles já estavam passando depressa para outro evangelho, seguindo perturbadores que pervertem o evangelho. Mas são advertidos que mesmo que um anjo viesse do céu e pregasse outro evangelho, deveria ser considerado maldito. O verdadeiro evangelho, anunciado por Paulo, não é segundo o homem, pois Paulo não o recebeu, nem o aprendeu de homem algum. Este evangelho lhe foi revelado por Cristo. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo. Ele não quer o favor dos homens, nem agradá-los. Paulo quer somente agradar a Deus. Ele foi fiel ao judaísmo, separado antes de nascer. E ele, no começo desse livro, ele fala sobre os seus primeiros anos na fé. O evangelho entre os gentios, Paulo foi chamado para o ministério da incircuncisão. E para isso ele teve a confirmação da igreja. A repreensão a Pedro. Ele repreendeu a Pedro por causa da sua dupla conduta e até Barnabé se deixou influenciar. Pedro era uma coisa na presença dos judeus e agia de outra forma na ausência deles. Os Gálatas receberam o Espírito pela pregação da fé e não por obras da lei. Eles começaram no Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne. Eles haviam recebido o Espírito que opera milagres pelas obras da lei ou pela pregação da fé, questiona o apóstolo. Corriam bem e foram impedidos de continuar a obedecer à verdade. A lei e a graça. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Os que são da fé são aqueles que são filhos de Abraão. A Escritura previu que os gentios seriam também justificados por Deus pela fé. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque não praticam tudo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, pois o justo viverá da fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei não pode invalidar a promessa. Mas então, o porquê da lei? Estávamos sob sua guarda, para que essa fé chegasse até nós, para que essa fé houvesse de se revelar. Ela serviu de aio, de escravo, de servo, para nos conduzir a Cristo. Somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo, judeu, grego, escravo, livre, homem ou mulher. Fomos resgatados pela lei por Cristo. Já não somos escravos, mas filhos e herdeiros de Deus. Os ritos religiosos não resolvem nada e podem escravizar. O ministério de Paulo entre os Gálatas, ele pregou pela primeira vez entre eles por causa de uma enfermidade. Eles o receberam como um anjo. Arrancariam até os seus próprios olhos para lhe dar. Tamanha afeição e consideração tinham no início pelo apóstolo. Agora, por lhe dizer a verdade, Paulo se tornara seu inimigo. Paulo sofre de novo as dores de parto. Paulo está perplexo com essa mudança repentina dos Gálatas. Paulo faz uma referência a Sara e Agar quando explica sobre as duas alianças, a lei e Cristo. Ele nos chamou para a liberdade, por isso devemos permanecer firmes. Não se submetam de novo
ao jugo da escravidão. A circuncisão não vai resolver. Quem se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Quem procura se justificar da lei desligou-se de Cristo e caiu da graça. Em Cristo só tem valor a fé que atua pelo amor. A liberdade não deve ser usada para dar ocasião à carne, e essa mesma liberdade é limitada pelo amor. O cumprimento da lei. Há um só mandamento: o amor ao próximo. A luta da carne contra o espírito. Eles são opostos entre si. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essas, as quais o apóstolo já havia advertido que quem praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há mais lei. O viver cristão, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Andemos, pois, no Espírito. A disciplina deve ser exercida com brandura e vigilância. Cada um levará o seu próprio fardo, mas também ajudará a levar o fardo de outros. Há uma lei da semeadura. Os que semeiam na carne colherão a corrupção, mas os que semeiam no Espírito hão de colher a vida eterna. Paulo se gloria somente na cruz de Cristo, porque ele traz em seu próprio corpo as marcas do Senhor Jesus. Este é um resumo da carta de Paulo aos Gálatas.